Olá, crianças. Aqui é um outro exercício de língua portuguesa. Esse é a continuação do bloco de língua portuguesa. E a gente vai ler agora uma lenda indígena. Então, primeiro a gente procurou entender o que era uma lenda e como que ela acontece, né? Para que ela serve, qual o significado de uma lenda, que são histórias, né? São histórias muito antigas que foram transmitidas oralmente. Então, normalmente elas eram contadas de um para o outro e tem finalidade de explicar o universo, a natureza e as relações humanas. Então, uma história que nós temos aqui, uma lenda que nós temos, é a lenda da Vitória Régia, que é uma lenda indígena muito bonita. Essa lenda, há muitos anos, às margens do rio Amazonas, Naya, uma jovem e bela índia, ficava a admirar a beleza da lua e o mistério das estrelas. Olhava as constelações. A lua, com seu brilho intenso, fez Naya subir numa árvore alta para tentar tocá-la. Não conseguiu, então ela decidiu subir nas montanhas, mas novamente falhou. Na noite seguinte, Naya viu a lua refletida no espelho das águas. Ela, em sua inocência, pensou que a lua tinha vindo se banhar no rio e permitir que fosse tocada. Naya mergulhou nas águas e desapareceu para sempre. Nunca mais ninguém a viu, mas Tupã, com pena dela, transformou-a em uma flor gigante, a Vitória Régia, esta linda planta que floresce em todas as luas. A Vitória Régia é uma planta aquática nativa da bacia do rio Amazonas. Suas folhas são tão grandes e tão resistentes que ela pode suportar o peso de uma criança pequena sobre ela. Eis aí como nasceu, na imaginação fértil e criadora dos nossos índios, a história da Vitória Régia, ou a UAP, ou Tapunaque UAP, a maior flor do mundo. Então tá aí. Essa é uma história belíssima, é uma história brasileira, de origem brasileira, criada pelos nossos índios. Nossos índios, você vai ver que eles têm uma cultura riquíssima e uma imaginação belíssima. Eles são grandes contadores de histórias e essa é uma das lendas indígenas deles. Então, agora que você fez a leitura, você precisa responder as perguntas que seguem abaixo. Então, está aqui a Índia, né, contada na história, e também a Vitória Régia, que é a planta que ela está em cima, e ali a lua, né? Então, aqui é um simbolismo da lenda, do que foi contado. Então, a Vitória Régia tem essa característica de ser uma flor aquática, aqui é o rio, essa parte de baixo é o rio, é uma planta aquática com uma borda e ela suporta uma pessoa, ela é achatada, assim, grandona, né? Então, o que você precisa fazer? Marque um X na resposta certa. O texto se refere a qual planta? Samambaia, mangueira ou Vitória Régia? Então é só você ler agora cada pergunta e ir respondendo. 2. A lenda acontece às margens de qual rio? Amazonas, São Francisco ou Tietê? Se você tiver alguma dúvida, você volta no texto quantas vezes for necessário e daí você vai encontrar ali as respostas que você precisa para as suas dúvidas, certo? Então tá ali, ó, uma das respostas. 3. Qual é o nome da personagem principal? Nádia, Naya ou Nair? Então tem que ficar atento, porque os nomes são parecidos, mas é o nome de uma índia belíssima. 4. Esta é uma lenda indígena ou urbana? Aonde que aconteceu? Foi na floresta? Foi com os índios? Foi no meio da cidade? Então você precisa pensar um pouquinho para poder responder isso aqui. Qual era o objetivo da personagem do texto? Tentar tocar a lua ou virar uma planta? Qual que era a ideia? O que a Índia queria fazer? 6. Ela conseguiu alcançar o seu objetivo? Sim ou não? 7. O que aconteceu com a jovem índia? Naya mergulhou nas águas e desapareceu para sempre. Seria essa uma resposta? Ou ela casou com a lua e tiveram muitas estrelas? O que você acha? 8. Quem ficou com pena da Índia e transformou em uma flor? Foi Tupã ou foi a lua que ficou com pena da Índia? A Vitória Régia é uma planta de origem aquática, terrestre ou aérea? Que tipo de planta ela é? Né? Qual é a origem dessa planta? O que você acha?
Qualquer coisa você vem aqui no texto novamente e procura as informações, né? Lembrando que a lenda se passa dentro do rio, né? Então ela pode ser uma planta, o quê? De origem, não é? Então a gente precisa só voltar ali no texto, que o texto tem todas as respostas. O que é importante para o aluno pensar? Você deve ler o texto quantas vezes precisar. Volta, lê, relê, porque todas as perguntas são em cima do texto. Qual o nome indígena da Vitória Régia? Uapê, Tapunaque, Uapê ou Flor da Lua Cheia? Então ele tem dois nomezinhos aqui, você precisa marcar o X em um deles. Com a criação dessa lenda, os índios querem explicar como nasceu a Vitória Régia, que uma lua, a maior flor do mundo, ou é o sétimo filho de um casal? Qual é a resposta que você acha? Ok? Então tá aí, esse é o exercício de leitura e interpretação de texto que a gente gostaria que você lesse aí com bastante carinho e guardasse essa lenda tão bonita da história dos nossos índios brasileiros.